Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Davi Andrade. Esta é a segunda parte da aula sobre Revolução Francesa. Caso você não tenha visto a primeira parte e queira visualizar, deixarei o link na descrição deste vídeo para que você possa acompanhar a primeira parte desta videoaula. Se você gostar da videoaula, visualize outras aulas do meu canal, se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe. Na parte 1 desta videoaula, vimos as causas sociais e econômicas que provocaram a Revolução Francesa. Na aula de hoje, veremos a reação da elite francesa contra as mudanças propostas pelo governo de Luís XVI e veremos também a atuação do Terceiro Estado nesse movimento revolucionário. Para facilitar o acompanhamento desta aula, fiz esse roteiro com os tópicos e subtópicos que explicarei adiante. Nesta parte 2, eu explicarei até o subtópico 1.4, Constituição Civil do Clero, do tópico 1, Assembleia Nacional Constituinte, uma das etapas da Revolução Francesa. Na terceira parte desta videoaula, eu explicarei do tópico 2, Monarquia Constitucional, até as consequências da Revolução Francesa. Vimos na aula anterior que a França estava enfrentando uma crise econômica. Essa crise econômica tinha duas causas. A primeira causa era o enorme gasto do rei Luís XVI com os luxos da corte. O Estado gastava muito e arrecadava pouco. E a segunda causa eram os gastos com as guerras, tanto com a Guerra dos 7 Anos quanto com a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Para equilibrar a balança, para fazer com que a economia melhorasse, o ministro Calonne teve a ideia de taxar o primeiro e o segundo estados, o clero e a nobreza, que eram estados privilegiados e não pagavam impostos. Calonne, então, convoca a Assembleia dos Notáveis e nessa Assembleia ele expõe a situação, problema econômico que a França estava vivenciando e a necessidade de criar um imposto para os dois estados. Porém, os dois estados não queriam perder os privilégios e por isso eles se revoltam. Essa revolta não foi uma revolta armada, não foi uma revolta com o uso de armas, foi uma revolta através de protestos. Uma revolta em que esses dois estados levantaram suas vozes para manifestar a indignação contra essa ideia de Calonne. A solução para o primeiro e segundo estado foi a convocação dos Estados Gerais, e eles exigem isso do rei Luís XVI. Como consequência desses protestos do primeiro e segundo estados, Calonne é demitido, e no lugar de Calonne, o rei Luís XVI nomeia Necker como novo ministro. Necker convoca a Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789 para que fosse aprovada uma solução para combater a crise financeira na França. O que foi a Assembleia dos Estados Gerais ou Estados Gerais? Os Estados Gerais era o parlamento francês. Era nesse parlamento que todas as decisões importantes do reino eram tomadas. E desde 1614, os reis franceses não convocavam essa Assembleia. Porém, devido à crise financeira, o clero e a nobreza não queriam perder seus privilégios, e para não perder seus privilégios, exigiram a convocação desse Estado Geral. O Estado Geral francês, ou Assembleia dos Estados Gerais, era importante também para o clero e a nobreza por conta do sistema de votação. A votação se dava por Estado, não era uma votação por indivíduos, não era uma votação individual dos representantes de cada Estado. Pelo fato do voto ser por Estado, o clero possuía direito a um voto, a nobreza possuía direito a um voto e o terceiro estado possuía direito a um voto. Porém, na sociedade francesa, somente o clero e a nobreza possuíam privilégios. Somando os dois votos do clero e da nobreza, seriam 2 votos contra 1 do terceiro estado. O terceiro estado seria prejudicado nesse sistema de votação. Quando a convocação dos Estados Gerais ocorre em 1789, o terceiro estado decide que a votação deveria ser individual. Porém, o clero e a nobreza sabiam que se a votação fosse por indivíduo, esses 2 estados perderiam seus privilégios. Por isso, eles vão reclamar, eles vão recusar
o sistema de votação individual. E como não havia acordo entre clero e nobreza de um lado e terceiro estado de outro, as reuniões foram interrompidas. Nesta imagem nós vemos a abertura dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789 no Palácio de Versalhes. Etapas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é dividida em 4 etapas, em 4 fases. A primeira etapa foi a Assembleia Nacional Constituinte. A segunda foi a Monarquia Constitucional. A terceira foi a República e a quarta etapa foi o Diretório. A Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1791. Sem possibilidade de acordo sobre a votação ser individual, em 9 de julho de 1789, o terceiro estado decide romper com o clero e a nobreza e proclamam uma Assembleia Nacional Constituinte num salão de jogos do Palácio de Versalhes. O objetivo era elaborar uma constituição que limitasse o poder absoluto do rei. Isto é, essa Assembleia Nacional Constituinte queria tirar do rei Luís XVI o poder legislativo e o poder judiciário, deixando apenas o poder executivo nas mãos do rei. Esse episódio ficou conhecido como juramento do jogo da pela. A pela era um jogo em que consistia em atirar uma bola de um lado para o outro com a mão ou com o auxílio de um instrumento. Poderia ser uma raquete, um bastão ou qualquer outro. É considerado um ancestral do tênis. Os representantes do terceiro estado decidiram permanecer reunidos até elaborarem uma constituição para a França. Nessa imagem, vemos o juramento do jogo da pela. É possível observar 3 figuras principais: o baixo clero, o sans-culotte e a burguesia. Mas por que os membros do baixo clero estariam no salão do jogo da pela? Os membros do baixo clero vinham do terceiro estado, por isso eram sensíveis às pautas da burguesia e dos sans-culottes. Tomada da Bastilha ou queda da Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza que foi utilizada pelos reis franceses como prisão dos políticos considerados adversários, dos políticos considerados inimigos da coroa. Por conta disso, a tomada da Bastilha é considerada pelos historiadores como o marco inicial da Revolução Francesa. Mas por que os historiadores consideram a tomada da Bastilha como o marco inicial da Revolução Francesa? A Bastilha representava o absolutismo dos reis franceses. Por eles serem absolutistas, por eles terem todos os poderes, qualquer pessoa que discordasse era aprisionado na Bastilha. As pessoas não tinham liberdade de expressão. A Bastilha, então, significava simbolicamente o poder absolutista do rei. A tomada da Bastilha, no ano de 1789, também marca o início da Idade Contemporânea. Nessa imagem vemos a representação da fortaleza prisão da Bastilha e de sua queda. Mas qual é o contexto para essa tomada da Bastilha? Por que vai ocorrer a tomada da Bastilha? Na parte 1 da nossa aula sobre a Revolução Francesa, nós vimos que a população francesa estava passando por momentos de desemprego, fome e miséria, além do aumento de preços por conta do clima que havia prejudicado a colheita. Nessa situação, a população francesa começa a se revoltar contra o governo de Luís XVI e, em toda a França, diversas revoltas vão surgindo. Luís XVI vai tentar reprimir, porém não consegue. E ele não consegue justamente porque eram muitas revoltas. E durante esse período de revoltas internas, um ideal iluminista vai ser divulgado, que era o lema liberdade, igualdade e fraternidade. As pessoas queriam ver-se livres do absolutismo do rei, queriam a igualdade, ou seja, todos deveriam ser iguais. Se era para um ter privilégios, todos deveriam ter privilégios. Se era para um não ter privilégios, todos não deveriam ter privilégios. E a fraternidade no sentido de serem irmãos.
Em 14 de julho de 1789, uma multidão vai invadir essa prisão da Bastilha, essa fortaleza que nesse ano era uma prisão política. Essa multidão vai libertar os presos e vai aproveitar o arsenal, vai aproveitar as armas que estavam lá para combater as tropas francesas. Sem condições de reprimir o movimento revolucionário, Luís XVI se viu obrigado a reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI decidiu ouvir os representantes do Terceiro Estado, acreditando que seria possível, a partir daí, acabar com as revoltas. Porém, Luís XVI estava muito enganado. E por que Luís XVI estava enganado? Ele estava enganado porque, embora tivesse reconhecido a atuação da Assembleia Nacional Constituinte, isso não foi suficiente para acalmar os ânimos da população. Pelo contrário, a população revoltada fez a França entrar numa nova fase, chamada de Grande Medo. O que foi o Grande Medo? O Grande Medo consistiu nas ações de grupos revolucionários que invadiram alguns castelos, torturaram, esquartejaram e enforcaram membros da nobreza. Em resposta a essas revoltas, numa tentativa de satisfazer as demandas desses revoltosos, a Assembleia Nacional Constituinte, em 4 de agosto de 1789, decretou o fim do regime feudal, abolindo os direitos senhoriais sobre os camponeses e obrigou clero e nobreza a pagar impostos como já pagava o Terceiro Estado antes da Revolução Francesa. Em 26 de agosto de 1789, era proclamada pela Assembleia Nacional Constituinte a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração representava a consolidação dos interesses da burguesia francesa, a burguesia francesa que passou a assumir o poder com a Revolução Francesa. É importante destacar que essa declaração foi um importante documento no combate às arbitrariedades da monarquia absolutista francesa. Destaca-se também que, embora essa declaração falasse do respeito pela dignidade das pessoas, ela não contemplou os escravos das colônias francesas. Um exemplo é a colônia de São Domingos, que mais tarde se tornaria o Haiti. Nessa imagem vemos o frontispício da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quais eram as ideias defendidas? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi inspirada pelos ideais iluministas, principalmente pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade. Entre essas ideias defendidas estão a liberdade de pensamento e de expressão, a igualdade dos cidadãos perante a lei, o respeito pela dignidade das pessoas, o direito à propriedade privada e o direito de resistência à opressão. Lembrando que essa dignidade das pessoas se refere às pessoas livres e que eram proprietárias. Finalizando essa segunda parte da aula sobre a Revolução Francesa, outro importante passo na França foi dado, que foi a Constituição Civil do Clero, assinado em 1790. Essa Constituição Civil do Clero confiscou as terras da Igreja e subordinou o clero à autoridade do Estado. Isto é, todas as terras que eram da Igreja agora passam a ser terras do Estado. E o clero, que antes devia obediência ao Papa, que antes devia obediência a Roma, agora deve obediência à autoridade do Estado, fosse o monarca Luís XVI ou fosse qualquer outro chefe de governo da França. Os membros do clero passaram a ser funcionários do Estado e passaram a ser eleitos pelo povo da França. Quando os habitantes de uma determinada cidade quisessem um novo padre, eles escolheriam esse padre, e não Roma, e não o Estado. Porém, era o Estado que pagava o salário do clero. Na próxima aula sobre a Revolução Francesa, eu explicarei o tópico da monarquia constitucional até as consequências da Revolução Francesa. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, comente e compartilhe.